Olá, bem-vindo ao Minuto AB. Hoje comentaremos sobre o crime de tráfico de drogas previsto lá no artigo 33 da Lei 11.343 de 2006. Três são os tópicos objetivos da aula de hoje que nós vamos comentar. Sujeito ativo, sujeito passivo e vamos comentar também as condutas típicas que se dividem em 18 verbos núcleos do tipo. Dando início à aula, quem pode ser o sujeito ativo? É um crime comum, tráfico de drogas, qualquer pessoa pode cometer ele. Contudo, existe um verbo específico que torna esse sujeito ativo uma pessoa determinada, um sujeito próprio. Quando o tráfico de drogas é cometido e o agente pratica esse verbo prescrever, nessa modalidade exige um sujeito ativo próprio, que é a pessoa apta a prescrever essa substância a alguém. Geralmente você tem o dentista ou o médico que pode prescrever essa substância a alguma pessoa. Então, quando o verbo o agente pratica o tráfico de drogas, nesse verbo aqui, prescrever, existe um sujeito ativo específico que é a pessoa apta a fazer essa prescrição. Por exemplo, o dentista ou o médico. Já com relação ao sujeito passivo, é um crime de perigo abstrato e o sujeito passivo vai ser a coletividade. Contudo, eu chamo a atenção quando envolver criança ou adolescente. Por quê? O sujeito passivo é a coletividade. Mas se a droga for entregue a criança ou adolescente, o sujeito vai responder pelo artigo 33, tráfico de drogas. Agora, se essa substância que foi entregue à criança ou adolescente, ela não está prevista, essa droga, se ela não está prevista lá na portaria 344 da Anvisa, que descreve as drogas que são proibidas, o agente não vai responder pelo delito do artigo 33, mas sim pelo delito do artigo 234 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Tá? Então, duas situações. Forneceu droga para criança ou adolescente, essa substância está prevista lá na portaria da Anvisa? Sim, então responde por tráfico de drogas. Não, essa substância não está prevista lá na portaria da Anvisa, então responde pelo artigo 243 do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Bem simples, bem tranquilo, sujeito ativo e passivo. Tá? Só lembrando que os outros requisitos, as outras características desse delito a gente vai comentar numa próxima aula. Tá? Hoje, por conta do tempo que é bem longa essa análise, nós vamos se ater apenas a esses três objetivos da aula de hoje. Com relação às condutas típicas, tá? Esse artigo, o artigo 33, ele abrange 18 verbos núcleos do tipo. Se o agente praticar um ou mais deles, vai responder pelo delito de tráfico de drogas lá do artigo 33 da Lei de Drogas. A primeira conduta aqui, o primeiro verbo é importar e o segundo exportar. Importar é propiciar o ingresso ilegal de droga no território nacional. Já exportar é levar para fora do Brasil. Então, importar, ele traz de fora para dentro do Brasil e exportar, ele manda do Brasil para fora, para o exterior. Remeter é enviar em algum lugar. Geralmente, o tráfico de drogas nessa modalidade aqui do verbo remeter é quando o agente envia a droga a terceiro por meio do correio. Então, ele vai remeter para alguém essa droga e geralmente ele encaminha por correio. Preparar significa aprontar para a venda ou consumo. Produzir. Aqui chama atenção, produzir e fabricar. Produzir e fabricar. Produzir é quando ele dá origem a algo, mas em pequena escala. Quando ele passa a produzir em grande escala, utilizando inclusive maquinário, aí migra para o verbo fabricar. Qual a diferença então entre produzir e fabricar? Produzir, ele produz em pequena escala. Quando ele produz em grande escala, utilizando de maquinário, passa a ser o verbo fabricar. Essa é a diferença entre os dois. Tá? Adquirir, obtenção da propriedade de algo de maneira onerosa ou a título gratuito. Então vai lá, adquire. Pagou ou não pagou, vai responder pelo crime de tráfico de drogas. Vender e expor à venda. Vender, ou a gente vai alienar a terceiro essa droga. Expor à venda, ele significa mostrar ou expor com o fim de alienação. E o que vai diferenciar aqui vender de oferecer? Justamente, vender, o agente quer vender, então ele vai repassar para terceiro, mas em forma de venda. O agente vai ter que comprar a droga dele.
Já oferecer é a título gratuito. Então a gente ele não vai cobrar, até porque se ele cobrar, ele vai voltar aqui para o verbo vender. Então oferecer, ofertar sem intenção de venda, geralmente a título gratuito. Ter em depósito, manter a coisa em reservatório ou armazém, conservando-a. Aqui também tem uma diferenciação, transportar, trazer consigo. Transportar, levar a droga de um local para o outro, geralmente por meio não pessoal. Por quê? Se o agente ele leva a droga de um lugar para o outro, utilizando-se, ele leva essa droga junto ao corpo ou dentro do seu corpo, ele pratica o verbo trazer consigo. Então, transportar, geralmente por meio não pessoal. Quando ele traz por meio pessoal, ou seja, traz a droga junto ao corpo ou no interior do corpo, ele pratica esse verbo de trazer consigo. Guardar, por sua vez, tomar conta da droga, protegendo, tendo sob vigilância, geralmente por meio de ocultação. Aqui, de novo, 2 pontos importantes. Prescrever e ministrar. Conforme a gente já viu, prescrever, o tráfico nessa modalidade, nesse verbo aqui, exige sujeitativo próprio específico, que é a pessoa apta a prescrever a substância. Já por sua vez, ministrar significa introduzir a substância no organismo de alguém, seja por qualquer meio, tá? Seja qual meio for, ele vai então ministrar, introduzir, ele vai responder por tráfico de drogas. Detalhe importante nesses 2 verbos, prescrever e ministrar, é o seguinte: o agente, para responder por tráfico de drogas, ele precisa, quando pratica esses verbos, prescrever ou ministrar, a sua conduta precisa ser dolosa. Se ele, por qualquer motivo, venha a prescrever ou ministrar de maneira culposa, eu fiz a ressalva em caixa alta, ele não vai responder pelo artigo 33, mas sim pelo artigo 38 da Lei de Drogas. Tá? Relembrando, se o agente ele vem a prescrever ou ministrar, ele só vai responder pelo delito de tráfico de drogas se ele prescreveu ou ministrou de maneira dolosa. Se ele prescreveu ou ministrou de maneira culposa, ele vai responder pelo artigo 38 da Lei de Drogas e não pelo artigo 33. Tá? Essa ressalva é muito importante com relação a esses 2 verbos. O 17 aqui, entregar para consumo e fornecer. A diferença é que entregar para consumo, ele vai entregar para terceiro a droga, mas de maneira esporádica, de maneira única. Chegou lá, entregou, acabou a relação. Agora, no fornecer, ele entrega, mas de maneira reiterada, de maneira contínua. Então, ele está sempre ali entregando essa substância a terceiro. Tá? Essa é a diferença entre entregar para consumo e fornecer. Entregar de maneira única, isolada, esporádica. Já fornecer tem a ideia de continuidade no tempo, ou seja, uma tradição contínua durante um determinado período. Essa é a diferença entre entregar para consumo e fornecer. Na próxima aula a gente vai continuar analisando esse delito. Por hoje, nós vamos analisar só esses 3 tópicos. Espero que tenha gostado da aula de hoje e continue acompanhando.